Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 12 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Twitter, que anunciou que fechou um novo contrato com a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Eles vão estrear um programa ao vivo de 30 minutos e que vai ao ar 5 dias por semana durante a temporada da NFL, sempre antes do início de uma partida. Esse programa vai trazer notícias, análises, melhores momentos de partidas passadas e atualizações, informações sobre a partida que tá para começar. E enquanto isso, lá no Reino Unido, a polícia da cidade de Durham anunciou que vai começar a usar inteligência artificial para decidir se um suspeito precisa ser detido. O sistema, chamado Harm Assessment Risk Tool, funciona num esquema meio Minority Report e os algoritmos dele analisam uma pessoa e tentam determinar se ela tem pouca, média ou muita chance de voltar a cometer um delito. A polícia disse que vem alimentando o sistema com mais de 5 anos de dados de crimes e, com base nos testes que eles vêm fazendo, a coisa toda funciona entre 88% e 98% das vezes. Pulando da Inglaterra para a Rússia, deixa eu comentar rapidinho sobre o caso de um blogueiro chamado Ruslan Sokolovsky, que parece um nome inventado, mas não é. Esse cara achou que ia ser engraçado desobedecer uma regra e fez um vídeo dele jogando Pokémon GO dentro de uma igreja ortodoxa, mas a brincadeira acabou com ele sendo preso sob acusação de insulto à religião e incentivo ao ódio. Durante o julgamento, ele se declarou inocente e acabou sendo condenado a 3 anos e meio de cadeia, mas vai poder ficar em liberdade desde que ele não volte a fazer coisas assim. Agora, deixa eu fazer um alerta para você que tem um notebook da HP. Uma empresa de segurança chamada Mod0 descobriu que alguns notebooks da empresa estão sendo enviados para os clientes com programas que gravam tudo que é digitado no computador. Ó que beleza! Eles publicaram uma lista de quase 30 notebooks das linhas EliteBook, ProBook e ZBook que vêm com esses rastreadores e disseram que isso está acontecendo desde 2015. Os notebooks vêm com 2 arquivos executáveis que, em teoria, estão mal programados e que acabam registrando tudo que é digitado no computador meio por engano, já que eles servem para customizar ali algumas funções do teclado que não são nativas do sistema. Por engano ou não, esses programas gravam no arquivo de texto tudo que é digitado no computador e esse arquivo é apagado e renovado toda vez que a máquina é reiniciada. Caso você queira ver se o seu notebook da HP está na lista das máquinas afetadas e também queira ver como que você pode fazer para resolver esse problema, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. E já que o assunto é bobagem de empresa grande, vamos falar sobre a Uber, que vai receber até o final desse mês aquele relatório da investigação independente sobre o ambiente interno tóxico da empresa. De acordo com o Recode, os executivos do alto escalão da Uber vão ter acesso imediato ao relatório, mas os funcionários só vão poder ler as conclusões da investigação no começo de junho, por algum motivo que ninguém sabe ainda qual é. Ontem, a Strategy Analytics divulgou um relatório sobre o mercado de relógios inteligentes e mostrou que o Android Wear do Google caiu para a 3ª posição em market share, com 18% de adoção. Hoje, quem ocupa o 2º lugar é o Tizen, que é o sistema operacional dos relógios da Samsung, está com 19% de adoção, enquanto a primeira colocação é da Apple, com o Apple Watch correspondendo a 57% do total. E já que eu citei o Google, deixa eu falar que a empresa anunciou que comprou o estúdio Alchemy Labs, que desenvolveu 2 dos jogos mais legais de realidade virtual até hoje, que são o Job Simulator e o Virtual Reality do Rick and Morty. Nem o Google e nem o estúdio quiseram falar sobre valores, mas um post lá no blog da Alchemy Labs disse que os fãs dos trabalhos deles podem ficar tranquilos porque eles vão continuar totalmente concentrados em fazer jogos e experiências imersivas tão legais quanto a dos games que deixaram eles famosos. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar rapidinho que a empresa resolveu mudar o ícone da Play Store e agora ele traz só aquela espécie de mosaico que forma um triângulo ao invés de aplicar isso numa sacola de compras, o que por sinal ficou bem melhor. E agora o assunto é a Apple, que confirmou que vai investir $1 bilhão para expandir um data center que ela tem lá na cidade de Reno, que fica no estado do Nevada, quase na fronteira com a Califórnia.
Essa expansão não só vai aumentar bastante, inclusive, a área da central, para ela poder armazenar e trafegar um volume maior de dados, mas a expansão também vai dar para esse data center um espaço bem grande também para virar uma espécie de galpão, né, para envio e recebimento de encomendas e produtos. E ainda sobre a Apple, deixa eu comentar que ela garantiu uma patente que eu espero demais que vire realidade, porque ela resolve um dos principais itens aqui na minha wishlist do iOS. Esse registro deixa o usuário conversar com a Siri só por texto, ou seja, é ótimo para quando você quer interagir com a Siri, mas tem alguém dormindo do seu lado, por exemplo, ou então o oposto, né? Quando você está num lugar muito barulhento, um show, por exemplo, e a Siri não te escuta. A patente mostra uma interface que essencialmente faz a Siri se comportar como um chatbot, então o usuário interage com ela como se estivesse trocando textos com uma outra pessoa, de verdade, lá do outro lado da conversa. Uma outra coisa interessante sobre esse documento é que ele prevê o tráfego de fotos e vídeos e não só de mensagens de texto. E por último, sobre a Apple, deixa eu dar uma dica bem rápida para você que usa o aplicativo SoundHound ao invés do Shazam. Agora o app consegue adicionar as músicas que você pesquisa numa playlist tanto no Apple Music quanto no Spotify, o que é uma ideia bacana, né? Já que na maioria das vezes a gente até usa o app para descobrir qual música tá tocando e depois acaba nunca mais fazendo nada com essa informação. Ontem foi o segundo dia da conferência Build da Microsoft e, mais uma vez, a empresa anunciou um caminhão de coisas legais. A exemplo do que eu fiz ontem, eu separei diversos links e deixei tudo aqui na descrição e escolhi algumas das coisas mais bacanas para contar para vocês. Eu vou começar falando sobre a próxima grande atualização do Windows 10, chamada de Fall Creators Update, e que deve ser lançada oficialmente em setembro. Ela vai dar para o Windows 10 um recurso bem legal que deixa as pessoas trocarem de dispositivo no meio de uma tarefa, mas continuarem fazendo o que elas estavam fazendo antes. Então, na prática, por exemplo, vai dar para você começar um e-mail no seu notebook e terminar ele no iPhone ou no Android, e vai dar até para copiar um texto ou imagem para a área de transferência de um dispositivo e colar no outro. Outra novidade é um programa chamado Story Remix, que é um movie maker que funciona e é legal, né? Ele consegue montar uns videozinhos bem bonitinhos usando suas fotos e vídeos como base. Dá para adicionar trilha, colocar umas transições bacanas e tem até uns textos que acompanham o deslocamento de algum objeto na tela. Uma outra coisa que a Microsoft anunciou é que até o final de 2017 a Windows Store vai disponibilizar para download as 3 principais distribuições do Linux hoje em dia e também o iTunes da Apple, que acabou até me deixando meio triste, né? Porque eu estava torcendo para a Apple matar o iTunes logo, mas se ele vai chegar lá na Windows Store, quer dizer que ele vai continuar existindo. Bom, seguindo com os anúncios, ontem a Microsoft também apresentou um conceito gráfico novo, totalmente reformulado, chamado Fluent Design, que se baseia em conceitos de movimento, iluminação e profundidade para definir o visual do sistema. Outra novidade bacana é o Live Player do ambiente de desenvolvimento Xamarin ou Xamarin, cada um fala de um jeito, e que deixa alguém programar um app de iOS ou de Android a partir de um PC Windows e já faz uma prévia do app ali em tempo real no iPhone ou Android do desenvolvedor. Isso agiliza bastante o desenvolvimento com a correção ou identificação de bugs, por exemplo. A realidade virtual também ganhou atenção ontem e a Microsoft disse que vai começar a vender o HoloLens na China ainda nesse mês. E ela aproveitou para também anunciar um controle remoto chamado Windows 10 VR, que vai funcionar em conjunto com uma série de headsets imersivos que vão ser lançados daqui para frente. E por último, sobre os anúncios e fechando o loop matinal nessa semana, eu vou falar sobre um projeto chamado Emma, que a Microsoft mostrou ontem e que é sensacional. Ele tem esse nome por conta de uma mulher chamada Emma Lawton, que tem mal de Parkinson e é amiga da diretora de inovação da área de pesquisa da Microsoft, uma executiva chamada Haiyan Zhang. Simplificando um pouco aqui, essa executiva desenvolveu alguns sensores que vibram de um jeito que distrai o cérebro e faz ele parar de gerar os tremores em quem sofre de Parkinson, por exemplo. A Haiyan Zhang conseguiu miniaturizar a coisa toda o suficiente para deixar o sistema do tamanho de um relógio e a Microsoft fez um vídeo bem emocionante com o resultado do experimento. O vídeo traz a Emma Lawton escrevendo o nome dela bem pequenininho ali numa folha de papel pela primeira vez em muito tempo e mostra que, apesar de não resolver a causa de problemas como o mal de Parkinson, esse sistema pode ajudar bastante a aliviar os sintomas e dar mais qualidade de vida para quem sofre de problemas assim. É
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! E com base nos testes que eles vêm fazendo, a coisa funciona. Eu que não funciono. Que desenvolveu 2 dos jogos mais legais de realidade virtual que eu joguei até hoje, né? Que são o Job Simulator e o Virtual Reality, blá 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 blá. Durante o julgamento, ele se declarou inocente e acabou sendo condenado a 3 anos de meio de cadeia.